E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Seri, ilustrador e designer gráfico. E bom, como eu havia prometido para vocês, eu vou trazer mais vídeos sobre tutoriais aqui, ensinando a utilizar o Krita e como que eu faço as minhas pinturas. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, quero ensinar para vocês como que eu uso os modos de camada, né, os modos de mesclagem aqui do Krita e o famoso modo de multiplicação. Eu quero trazer isso aqui para vocês hoje de uma forma rápida, prática e bem tranquila de como é que eu faço as minhas pinturas aqui depois da vinheta. Pessoal, aqui na tela do Krita, eu já tenho aqui um desenho que eu fiz do Naruto, utilizando aqui a técnica de multiplicação dele, né? Fazendo uma alusão e até uma brincadeira aqui o modo de multiplicação, que é o que a gente mais usa nas camadas aqui quando a gente vai falar de pintura digital simulando aquarela. Tem alguns pincéis específicos que eu uso aqui, eles também trabalham com essa função, né, do modo de multiplicação. Mas talvez você não esteja entendendo nada, eu vou explicar aqui para você agora na prática. Primeiro, eu tenho um desenho aqui, são vários Narutos aqui. Eu vou remover esses esboços aqui porque eu já tinha feito a line art aqui para adiantar desse aqui. A gente vai trabalhar com a pintura só desse aqui agora, tá? Primeiro, o que a gente precisa ter aqui, ó? A gente precisa ter uma camada de cor base aqui. A gente precisa de uma blocagem, né? Como eu falei, ensinei para vocês no último vídeo lá de pintura em aquarela. A gente vai fazer uma blocagem. Então eu vou fazer tudo aqui com vocês. Obviamente eu vou acelerar para que vocês consigam ver todo o processo, mas que o vídeo não fique tão longo assim, tá bom? Vou escolher aqui um pincel mais duro, tá? Que ele me dá uma dureza maior aqui. E abaixo da camada da line art, vamos colocar aqui o nome, né? Line art. Eu gosto sempre de arte, deixar assim, tá? Camada line art. E abaixo dela vamos criar uma camada com eu renomei geralmente só block, assim, que é a blocagem. Então vamos fazer aqui agora, vou acelerar o vídeo para vocês verem. Isso aqui, eu fechei toda a line art. Vou selecionar aqui o balde de tinta ou o atalho F e vou pintar aqui dentro. Pronto. Agora eu tenho toda uma camada de cores aqui, ó, um bloco de cores aqui, na qual vai facilitar que eu aplique aqui agora as próximas etapas da minha pintura, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos agrupar com Ctrl G essa camada, e dentro dessa pastinha aqui, dessa camadinha que ficou aqui, aliás, dentro dessa pasta que ficou aqui, ó, aqui, eu vou colocar agora Color, que é onde a gente vai trabalhar as nossas cores aqui, propriamente dita, a pintura. Eu sempre gosto de deixar a line art aqui por cima e separado dessa pasta aqui, porque aqui agora a gente vai aplicar todos os nossos efeitos sobrepostos por cima dessa camada, tá? Criar uma nova camada. E detalhe, essa próxima camada que eu vou criar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui agora na minha pastinha de recursos, aqui nessa pastinha de recursos que eu tenho aqui algumas texturas. E essas texturas são texturas em aquarela, tá vendo? Então, umas texturinhas bem legais aqui, e eu utilizo bastante nas minhas pinturas. Inclusive, eu estou deixando aqui na descrição um link para você poder baixar
essas texturas aqui e utilizar também nas suas pinturas, beleza? Eu vou deixar no Google Drive e o link aqui embaixo para vocês fazerem o download e poderem utilizar aqui também, assim como eu faço, tá certo? Tá, aí a textura que eu vou utilizar é essa daqui, a 4, Watercolor Paper Texture 4. Vou arrastar aqui para dentro do Krita, inserir como nova camada. Ela vem assim, ó, grandona. Deixa eu afastar o zoom aqui. Estou afastando o zoom com o botão menos do teclado aqui, a tecla menos. Vou clicar Command T para redimensionar. Clicar aqui e redimensionar essa folha. Opa, cliquei, segurei errado. Vou redimensionar, tá vendo? Eu posso movimentar ela livremente assim, ou segurar Shift e ela diminui proporcionalmente. Tá vendo aqui? Assim ela diminui proporcional. E aí eu gosto dessa textura porque ela tem umas manchas assim bem legais, assim bem aleatórias. Eu vou dar uma esticada nela aqui e girar, porque eu quero que essa mancha, isso aí, pronto, isso aí. Assim, acho que vai ficar mais interessante. Menos mancha no rosto. Clica Enter. E agora que está o pulo do gato aqui, ó. Todas as camadas que a gente for trabalhar de agora para frente, a gente vai ativar essa opção aqui, ó, do herdar o alfa. Clicando nessa opção aqui de herdar o alfa, tudo que está nessa camada de cima vai ficar limitado a essa primeira camada de baixo aqui, onde a gente fez a nossa blocagem. Então, recapitulando aqui, tem a blocagem, certo? E aqui tem a camada em cima. Se eu desligar o alfa, vai ficar o papel do jeito que estava. Ligando aqui, herdar o alfa, ele vai ficar assim. Então, de agora para frente, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. A gente pode, na camada da textura, a gente pode usar o modo de camada em multiplicar. E ele vai pegar a textura de baixo e trabalhar, né, todas as camadas assim posteriormente em cima dela, utilizando o modo multiplicar da camada. Ou seja, como é que vai ficar aqui, quer ver? Se eu pegar aqui, por exemplo, um laranja, que é a roupa do Naruto aqui, pronto. Ela é laranja. Então tudo que eu fizer aqui, ó, pintar por cima, ela vai ficar laranja. Tá vendo que tá saindo por fora aqui, ó? Se nessa camada aqui da pintura eu clicar aqui em herdar o alfa, olha só, ele pega o que tá na camada de baixo ali. Só que tá ficando um efeito bem escuro. Às vezes isso é interessante, às vezes é legal você trabalhar com essa textura assim mais escura e tudo mais aqui no seu desenho. Deixa eu pintar aqui, tá? Às vezes é bem interessante, ó. Tá vendo que já vai ficando uma textura já como se fosse a do papel mesmo, a de um papel. Isso aqui, ó. Ela vai ficando a textura como se fosse a de um papel. Olha só. Legal, né? Isso aqui é a camada em multiplicação. Modo de mesclagem ali, né? E multiplicação. Eu vou pintar por cima aqui. Depois eu venho refinando aqui, ó. Pronto. Eu tenho essa opção aqui de fazer dessa forma. Eu vou fazer bem rápido aqui assim, só para vocês entenderem. Aí, pronto. Eu posso fazer dessa forma e agora ir controlando aqui, ó, na opacidade. Eu vou tirando um pouco mais das cores aqui na opacidade. Tá vendo? Assim já fica um resultado até que legal, até interessante. Porém, dá para melhorar isso daqui. E como é que a gente vai fazer para melhorar? Essa que eu te mostrei é a primeira opção. É a opção que a gente só vai jogando as camadas por cima e usando o modo de multiplicação. Para facilitar também, para criar mais efeitos em cima aqui, eu posso também utilizar os pincéis aqui de aquarela que já tem no Krita. Tá? Esses pincéis aqui são bem legais, inclusive eu uso muito eles da forma nativa que está aqui.
Quando eu faço alguma modificação é só na ponta do pincel para poder preencher alguma área específica, de alguma forma específica. Mas no mais eu uso aqui 100% aqui nativo do programa. E como vocês podem ver aqui, ó, tem pouquíssimos pincéis aqui, são um setzinho que eu fiz. Tem pouquíssimos pincéis aqui, não preciso de tantos pincéis assim para poder fazer a pintura. E praticamente todos eles aqui são nativos do Krita. Então, a gente pode usar aqui, ó, alguns pincéis como esse daqui mesmo, que eu gosto bastante, que ele... cadê? Na camada de cima, aí ó. Em multiplicar, eu vou só escurecer um pouquinho mais aqui. Ele já vai dando umas texturinhas aqui, ó. Se você chegar de perto, você vai ver, ele já vai dando umas texturinhas assim bem bacana. Tá vendo? Então, opa. A gente pode trabalhar alguns efeitos aqui de preenchimento, as partes que a gente quer deixar mais escuro e tal, com esse pincel aqui. É uma possibilidade também de trabalhar dessa forma. Algumas pinturas eu faço sim também. E tem aqui uma segunda forma, né? Como eu falei para vocês, tinha dois jeitos. O segundo jeito que eu mais gosto, aliás, de fazer é pegar essa camada que está aqui da textura em multiplicação e colocar ela no modo de mesclagem da granulação. Ela vai ficar meio esquisita assim, meio clara, meio clareada, e eu vou jogar ela por cima aqui, ó. Jogar ela por cima. Vou tirar um pouquinho de opacidade. Aliás, eu vou mexer no modo dos níveis dela com Ctrl L. Eu vou mexer nos níveis dela aqui, ó. Nota que ela vai dando uma escurecida. Eu não vou dar uma escurecida mais aqui assim. Isso. E trazer um pouquinho menos de opacidade. Então, aqui já um resultado que me agrada um pouco mais, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem umas manchas mais marcadas aqui, com aquela textura do papel e tudo mais. E a gente já tem algumas manchas aleatórias. Então, as manchas que a gente for fazer aqui vai ser bem pouca. Aproveitando essa camada de baixo aqui, eu vou pegar essa camada aqui. Aproveitando essa camada de baixo, eu vou deixar ela aqui no modo de multiplicação ainda e utilizar aquele mesmo pincel na cor laranja e vir aqui fazendo o preenchimento da roupa dele aqui. Ele vai dando uma texturinha em alguns pontos ainda. É bem legal esse pincel. Se eu parei aqui e quero continuar de novo aqui, ó, ele já vai, como tá no modo de multiplicação, tá vendo? Ele vai sempre somando as partes de cima, correto? Então dá para ter um controle legal aqui de quão claro, quão escuro eu quero as partes, pincelando mais ou menos, né? Lembrando que eu estou com a função aqui de herdar o alfa, então eu posso pintar à vontade aqui, que ela não vai sair. Essa parte eu quero deixar um pouquinho mais escura. E cara, aí ficou uma transição bem dura aqui, ó, entre um e outro, ó. Tá vendo? Ficou bem marcada. Às vezes isso não é legal deixar na pintura. Às vezes dá para você ajeitar assim, isso aqui dessa forma aqui, ó, utilizando esse outro pincel aqui, que é o pincel de blur ou de borrar. Só diminuir um pouquinho mais ele aqui e vou passando em algumas partes, ele vai borrando, tá vendo? Vou pintar um pouquinho mais aqui, usar um pouquinho mais aqui. Pronto. Isso aí. Tá vendo que já deu uma textura legal na calça? Eu ainda posso controlar mais isso aqui. Tá muito manchado. Posso tirar menos aqui da opacidade e ficar menos manchado. Opa, tá menos manchado. Voltando para a camada aqui. Aí. Beleza. Eu vou continuar fazendo todo o processo aqui de cobertura da imagem aqui
da pintura e vou acelerar para vocês não terem que ficar vendo eu pintando isso aqui. Mas em tese é a mesma coisa. Eu vou pintando, só passando aqui como se eu estivesse pintando na aquarela mesmo, passando aqui e tal. E vou passando por cima para deixar mais escuro, onde eu quero que fique mais escuro. Então eu vou fazendo essa mesclagem aqui, essa brincadeira aqui, e terminando de cobrir todo o desenho aqui, beleza? Eu vou acelerar e já mostro para vocês o resultado. Prontinho, pessoal. Aqui eu acabei de fazer a cobertura aqui, a blocagem, né, dos elementos, pelo menos da maioria deles. Faltou aqui a bandana, faltou essa faixa na perna aqui. Mas aqui é só para vocês entenderem como que a gente consegue deixar uma textura de desenho tradicional. Tá vendo a textura de papel com aquarela no desenho? Utilizando os pincéis do Krita e as camadas aqui em modo de multiplicação. Mas o legal é que a gente pode trabalhar com basicamente uma textura e as camadas por cima dela no modo de multiplicação, ou uma camada com textura acima de todas no modo de mesclagem da granulação, acima de todas elas, e vir gradualmente acima da blocagem fazendo a colorização. Então é isso, eu espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido. Eu ainda estou aprendendo isso daqui, a me comunicar, a ensinar aqui pelos vídeos. Eu dei aula há muito tempo presencial, né, de softwares. Eu ensinava Photoshop, ensinava CorelDRAW na época, e muitas aulas presenciais. Agora, ensinar aqui no YouTube, através de vídeos, para mim está sendo um desafio. E eu queria saber de você, o que você achou, se eu fui didático, se ficou muito vago. Eu queria que vocês me dessem esse feedback aqui nos comentários para que eu possa estar melhorando, né, e trazendo um conteúdo melhor para vocês, que venha a agregar também na vida de vocês. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma ressalva. As diferenças entre desenho tradicional e desenho digital. O desenho digital, ele é feito todo no computador e tudo mais, e o que a gente pode fazer são simular técnicas diferentes, né? Simular estéticas diferentes, tá? Diferente do tradicional. Então, se você quer um desenho com aspecto de tradicional, né, de tradicional mesmo, eu aconselho você a fazer como eu fiz, de procurar estudar técnicas tradicionais, tá? Procurar fazer pintura tradicional, para que assim a gente consiga o resultado do tradicional. O que a gente fez aqui é uma simulação do resultado do que seria uma arte digital, ou aliás, uma arte tradicional feita no digital. Então, não é possível a gente fazer uma arte tradicional no digital. O que a gente consegue fazer é somente a estética. A gente consegue imitar um pouco da estética com essas técnicas aqui e outras mais. Aí eu passei aqui de uma forma muito rápida para vocês. Porém, como eu disse, se você quer que realmente seja parecido, idêntico ao tradicional, talvez fosse melhor você experimentar o tradicional, tá certo? Então, deixa essa ressalva aqui. E é isso, pessoal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo,
curta esse vídeo e deixe seu comentário aqui. Eu conto com vocês e até o próximo. Valeu e até mais.